Bom dia, meus queridos aí do segundo informática. É uma resenha mais cedo, que resenhar um pouquinho, né? A resenha é sempre boa, resenha. Lembrando, moçada, aí, Dona Luana se enganou hoje, não é a última aula do ano, é a penúltima aula do ano. É a última atividade do ano. Prometo que semana que vem vai ser bem leve mesmo, né? Bem light. No geral, a última aula do ano é amigo oculto, né? Manda para amigo oculto a distância, fica meio ruim com amigo oculto a distância, não dá para fazer, não tem jeito de fazer isso, né? Mas deixa pra lá. E hoje é formatura dos meninos na noite do Cefete, o Ercão Paranif da turma hoje. Mas o Ercão tá feliz e tá triste, porque é tudo virtual, é negócio. Enfim, mas vamos lá. É o que temos para hoje, vamos trabalhar. E aí, meninos, o assunto de hoje, a aula de hoje, eu brinco, falo para a Camille mais cedo, que ela vai chegar atrasada um pouquinho, que ela fala de aula margosa. Na minha terra natal, margoso, ou que é certo dizer amargo, né? Ou amargurado, a gente fala margoso, que é mais bonito falar, mais no mineirês, né? O margoso quer dizer que é uma aula legal, mas é uma aula que precisa de muita abstração e é uma aula introdutória de alguns assuntos. Então, eu tenho que ter um pouquinho de paciência. Na aula não é ruim, mas é margosinho um pouquinho. Então, atentos, meus lindos e lindas aí, meus consagrados e consagrados, se ele cortar o cabelo, ficou mais bonita ainda que de costume já era. É assim. Vamos lá. Como é que funciona, então, meus amigos aqui, meus amigos? Eu vou chamar aqui nessa aula de hoje, que é muito legal explicar essa matéria, eu gosto muito. Se meu quadro abrir aí, a internet tá ruim semana aqui dos corações. Zona rural chove, até te cai. Eu te falar uma coisa. Qual que é a ideia, meu amigo Argemiro aí, conhecido como Miro? Eu vou ter, cara, que eu vou chamar aqui, velho, de revoluções liberais na Europa, que vão ter dois momentos importantes, 1830 e 1848. Mercão está voltando a matéria. Para quem vem de escola particular, não sei como é que funcionava aí, tem dois professores de história, professor de história geral e outro de história do Brasil. Mas aqui no Cefet é só eu, então vamos assim mesmo, que é o que tem para hoje. Então, qual que é a ideia, moçada? Quando eu falo de revolução liberal, para me Chico também agora, revolução, o que é revolução liberal? O nome já diz. Eu tô falando, o que que eu, vamos tentar voltar um pouquinho aqui, essa matéria aqui, porque vamos lembrar, Brasil, eu parei com o Império, pumba. Derrubei o Pedro II, pumba. E morreu assim na prova. Eu estou voltando lá no começo do século XIX, por qual motivo, moçada? Quando eu falo de revolução liberal, eu tenho que entender que eu estou questionando alguma coisa. Óbvio. Uma revolução é questionando alguma coisa. Alguém lembra como é que está a Europa uns 15 anos antes desse momento que eu pus no quadro aqui? Alguém lembra? Alguém faz um exercício aí? Alguém lembra aí? Ninguém lembra? Olha o quadro lá, vou colocar aqui, ó. Eu tive um negócio aqui chamado. Agora você ficar bonitinho aqui, que ele ficou bem bonitinho aqui, colocar um estrelinha bonitinha. Olha que bonitinha ficou. Olha que bonitinho ficou. O negócio que eu vou chamar aqui, moçada, de Tratado de. Quem lembra o nome aí? 1815. Ninguém lembra? Eu tenho a Santa Aliança. Eu tenho o quê? O Tratado de. Quem lembra, gente? Eu Também tô não, com eu medo de esqueci. falar. Eu acho que eu esqueci o Eu nome do esqueci o nome tratado, também. mas é Tratado aquele de. que dividia a África, não é? Não, o Não? tratado de. Eu esqueci. Peraí, você deu branco. Santa Aliança, Tratado de Versalhes? Não, Tratado de Versalhes, né? Não, Tratado de Versalhes. Estou viajando. Até Eu adversários. chamei. Chamando aqui, ó. Cadê o branco no arcão também? Ó? Eu vou chamar Congresso, acontece também. Ah, Congresso de Viena. Agora sim, agora o arcão lembrou. Né? Tordesilhas, não, também. Tordesilhas eu vou amassar. Ah, acontece, meninos. Ó, o que é o Congresso de Viena? Alguém lembra aí? Foi em 1815. Alguém lembra disso? Lembra disso? Alguém lembra disso aí? Foi o que eles se reuniram para restaurar as monarquias tradicionais. Meu amigo Juan, meu amigo Juan, eu vou ter, cara, dois pontos fundamentais. Todo mundo no pique, né, Luana? Eu tô vendo mesmo. Olha lá, Arcão, deu branco, Arcão, deu branco no Arcão, olha lá. Qual que é a ideia, meninos? Eu vou ter aqui duas coisas muito importantes, dessa aula ontem. Duas coisas aqui, muito é a vida. Duas coisas muito importantes. Primeira coisa, o Juan já matou a charada ali, Juan. Você falou um negócio, velho, que eu vou chamar aqui, tô de caixa alta, vou chamar de restauração do absolutismo. Esse é o primeiro ponto que eu não posso esquecer, minha querida amiga Luana. E o segundo ponto que mais me interessa na aula de hoje é o seguinte: eu vou chamar, tirar a caixa atrás, ficar firme, preciso gritando com vocês. Outro ponto que eu vou chamar aqui vai ser uma redefinição do mapa europeu. Lembra disso, basicamente?
Lembra disso aí? A Thaís está rindo lá. Fala, lembra disso, ministro? Qual a ideia? Tem a redefinição mapa europeu aí. Beleza? Então, isso, por enquanto, é isso. Nada de novo, por enquanto. A professora Camille, bom dia. Falou mal da senhora aqui, a senhora chegou. Falou mal da senhora, a senhora chegou aqui. Estou falando mal da senhora. Olha, qual é a ideia, meninos? Eu tenho, então, aí essas questões. Como é que isso vai reverberar no mundo naquele princípio? Ô, gente, quando eu falo de absolutismo, estou falando do quê? Na prática. Essa aqui, que absolutismo, Cecília? Que papo que é esse? Absolutismo, que papo que é esse, meu amigo Miro? Que papo que é esse, Miro? Que papo que é esse aí? Um rei impetuoso, um rei severo. O rei severo, cara. E eu vou falar mais poder total do rei, né? O rei tem o poder total. Sim. O rei tem o poder total. Se define melhor que eu. Ou seja, Cecília, o rei o quê? Ele tem plenos poderes. Ele faz aquilo, Miro, que ele quiser que seja feito. Dona Cecília, Dona Luana, Dona Isis, Dona Camille, Gabrielzão e Gabriel, essa fotinha bonitinha, fotinha de vocês. Gabriel, mais ou menos, né? Qual que é a ideia? Então, moçada, qual que é a ideia, meu amigo Gabriel Santos aí? Falando do quê, velho? O rei faz o quê? Aquilo que ele quiser fazer. Ele tem plenos poderes. A pergunta é, minha amiguinha Cecília, por que é que esse cara tem plenos poderes? Quem que falou isso? A igreja? Deus. A igreja, Deus, ou como diria a Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu tenho horror da Xuxa, gente. Eu odeio a Xuxa. Tá? Concordo. A Xuxa, eu abomino a Xuxa. Xuxa foi minha infância inteira. Você é velho, foi da minha infância também. Qual que é a ideia, então, Cecília? É o quê? O cara lá de cima vai te dar. Ô, gente, são mais inteligentes que eu. Essa conversa não cola mais, velho. A gente tinha uma revolução na Europa, na qual eu fui contra, pregava liberdade, igualdade, fraternidade, e todo esse papo aí do mundo iluminista, do mundo... Aí eu falo para vocês, não, porque as questões agora de... Gente, isso aqui, então, vou colocar aqui, professora Camille, se não me permite, colocar aqui, meninos, ó, isso aqui, meu amigo Juan, que o Juan curte essa matéria aqui, o Juan é o cara. Meu amigo Juan, isso aqui, velho, na verdade, eu vou chamar aqui de retrocesso. Retrocesso. Ou seja, é a mesma coisa de eu querer fazer voltar voto a papel no Brasil. Isso é loucura. Isso é loucura. Quer dizer, ou seja, é um retrocesso. Só que detalhe, isso não vai ficar barato na Europa. Mas como que eu estou vendo isso aqui agora? Você está falando de Brasil. Vou chegar. Calma que eu estou indo. Calma, confia no mercado que está indo certo. E aí, moçada, nisso daqui vai surgir um problema não, uma característica muito legal aqui, né? Eu falo muito para a professora Camille, que está conosco, curtindo nosso trabalho, essas questões aí, que uma coisa muito importante, que eu falo muito, é sobre futebol. Quando eu falo de futebol, eu não estou falando de futebol só no futebol do jogo, né? Porque o que menos importa no futebol, não, estou exagerando, uma coisa que pouco importa no futebol é o jogo em si. O contexto é que funciona muito, muito bom no futebol, beleza? Tanto no Brasil como na Europa. E já vou explicar por que isso. Porque o futebol vai te dar uma coisa muito importante que eu vou colocar no quadro aqui agora, que é uma palavrinha muito legal, muito pesada, que vai se tornar pesada, que eu coloquei até aqui, quem editar agora aqui, raiva. Futebol, o time quer ser o quê? Você Cruzeirense, mano? Não, né? Olha lá. Não chegou agora. Olha lá, meninos, o que vai acontecer aqui? Eu vou buscar, então, nesse período, uma coisa que vai surgir muito importante, eu vou chamar de nacionalismo. Ô, gente, isso para nós aqui é uma coisa muito, 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 às vezes, muito complexa de entender. Vou fechar o quadro aqui, depois eu volto para o quadro de novo. Porque, assim, o Brasil não é um país, né? O Brasil é um continente. O Brasil é um país continental. Eu posso falar uma bobagem aqui, mas o Brasil, proporcionalmente, é um continente. É quase metade da Europa. É um país muito grande, muito diverso. Então, para nós, a identidade é algo muito, não vou dizer banal, mas eu vou dizer muito mais fácil de entender. No Brasil, nós temos dois traços fundamentais que unem o nosso povo. O primeiro traço deles, qual é? Quem sabe? Ou um grande traço? Sim, mas estou dizendo de parte cultural, isso. Uma coisa que todo mundo tem no Brasil, quase todo mundo cristianismo? Tem. Uma coisa aí, dona Isis, que é muito importante no Brasil é o cristianismo. Não falei catolicismo, falei cristianismo. Eu vou chutar um número aqui, estou chutando, tá? Não tem precisão disso, não. 90% da população brasileira, posso falar isso bem tranquilo, são cristãs.
O Brasil é o lugar onde tem mais cristão no mundo. Maior concentração de cristão. Cristão no mundo. Ou seja, o pessoal aqui é cristão no Brasil. Se ele é católico ou ele é de alguma desinência evangélica, vamos chamar assim, isso não é importante. Somos cristãos no Brasil. Eu não sou cristão, mas no geral as pessoas do Brasil são cristãs. A pessoa Camila bem não é cristã. No geral as pessoas do Brasil são cristãs, no geral. Né? Então isso é um traço cultural nosso. Bom, então as pessoas no Brasil não admitem que se fale mal do cristianismo. É uma ofensa para a nossa cultura. Concorda comigo? Beleza? Igual eu brinco muito isso. Minha mãe é muito religiosa. Minha mãe é muito religiosa mesmo, né? Como é que eu vou chegar na minha mãe e desmontar as concepções que ela tem de vida? Não é jeito. Tem que respeitar essas questões religiosas de cada um. Bom, isso é um traço. O segundo traço importante é o futebol. Mesmo que você não goste de futebol, que você acha um saco, acha um porco futebol, a gente não pode negar que, culturalmente falando, no Brasil, 80% da população brasileira acompanha futebol, nem que seja a Copa do Mundo. Não é futebol. Na Copa do Mundo, assim, eu não conheço ninguém que gosta de Copa do Mundo. Quer dizer, quem não gosta, vai, final do Brasil, todo mundo para pessoa não é para o caminho que gosta de basquete aí, que é burguesa, né? Para ver o jogo do Brasil, né? Seleção brasileira. Então, moçada, eu vou ter aí esse traço nacionalismo, e eu quero puxar uma palavrinha aqui muito importante, que para mim é a mais importante da aula agora, até agora, que vai ser, moçada, a necessidade de criar aqui o que eu vou chamar, uma palavra muito importante aqui, eu vou chamar de identidade. Agora eu vou com calma no conceito de identidade. Ou seja, basquete, o Juan, basqueteiro também, outro burguês aí também. Olha lá, qual que é a ideia, meu amigo Juan? A ideia de identidade. Moçada, e isso é super importante, porque isso aqui te dá uma ideia muito forte de pertencimento. Você só tem identidade porque você pertence. É que eu não entendi nada que você está falando, está falando em grego para mim, estou boiando você falando. Vamos com calma. O que um país tem? Falamos aqui no Brasil, religião e futebol, o nosso traço principal. E o que nos define a nossa identidade de pertencimento? É que eu não entendi nada. Vamos lá. Olha só, pessoal, quando você fala, vamos brincar aqui, gosto disso. O mineiro é legal ser mineiro. O mineiro é uma criatura diferente do resto do Brasil. O que o mineiro tem no Brasil? O que o mineiro tem de diferente? Pão de queijo, obviamente, né? Outra coisa também que eu acho que deveria ser proibido era ter pão de queijo no estado de São Paulo. Por caminho, nada pessoal, mas devia ser proibido. Isso aí não podia ter. Gente, aqui é péssimo o pão de queijo. É horrível. Você que mora em Minas sabe disso. Outra coisa também que é péssimo também, quando eu sinto muito falta quando eu viajo, saio de Minas, é o café. A pusquinha do café. Você viaja, é um café ruim pra cacete. A pusquinha com isso. Ou seja, são nossas, a gente chama de idiosincrasias. Nossos hábitos, nossas verdades, nossos mitos, nossas características culturais. Percebe? Que meu exemplo, vou chocar um pouquinho vocês agora aqui. Vamos falar de Rio de Janeiro, comunidade de carioca. É muito comum, absurdo agora, né? Ótimo. Olha lá. É muito comum as pessoas do Rio de Janeiro, as meninas com 16, 17, 18 anos, não vou dizer todas, mas grande maioria já tem filhos. Super comum. Perceberam? Porque são questões culturais diferentes da nossa. E a ideia de pertencimento te dá força. Quer ver um exemplo? Foi em sala de aula, eu vou repetir para vocês sala de aula, isso aqui é um assunto sério, um assunto mais de sala de aula bem legal também, foi para vocês. Vamos falar de Espanha. A Espanha não existe. Com Nutella com... O que é, Gabi? Com Nutella com... do queijinho, né? Queijinho. Não, nossa, pior, pô, ketchup na pizza. Não, isso não pode. Isso é de paulista, né? Aí também. Não. Minha mulher põe em casa aqui. Eu falo pra você, cara, eu excomungo. Ketchup é bom. Que ketchup é bom? É Nutella, cara. Ketchup é bom. Ketchup bom no sanduíche, pra uma pizza. É um pecado mortal, cara. O que acontece, tá, meninos? Vamos falar de futebol, vamos falar da Espanha. Da Espanha, eu tenho 2 times que são muito importantes. Se for precisar de aula, eu vou repetir esse assunto aqui. Qual é o time mais importante da Espanha? Então não sabe, né? Ou a maioria da pessoa sabe. Meu Barça. Barça? Meu Barça, só toma pau. E o Real Madrid. Real Madrid. Bom, até sobre isso a gente fala um dia, cara. Até muito sobre isso, cara, um dia no Twitter. Gente, o Barcelona, o Camp Nou é o estádio do Barcelona. E no Camp Nou, na arquibancada, gigantesco, tá escrito assim: é mais que um time.
Perceberam? O que é ser como é que fala? Barcelonista, é isso? Isso. O que é ser barcelonista, cara? É ser o quê, irmão? Não, pera, a pergunta? O que ia ser? O que significa, cara, o Barcelona pro pessoal da região dos caras? O É que o porque Barcelona é pra eles? tá muito forte com a questão da Catalunha, com os movimentos separatistas. Ou seja, velho, o Barcelona não é um time de futebol. Ele é a identidade do povo catalão. Oh, você não tá jogando bola, cara. Não é futebol. É a honra do teu povo em campo. Oh. E qual o maior rival do Barcelona? É o Real Madrid. A gente chama de Los Blancos. Quem é que é o Real Madrid? O Real Madrid é o time do governo do General Franco. Quem é que o General Franco é? O General Franco, vou ser bem rápido aqui, ele é um Hitler com Mussolini misturado menorzinho. Então, o que ele faz? Ele vai usar o Real Madrid para fazer propaganda do regime dele. Qual o time mais vencedor da história? O Real Madrid. Por qual motivo? Dinheiro público investido no Real Madrid para buscar o melhor jogador do mundo. Não agora, mas anos 30, 40, anos 50. Por isso que o Real Madrid é a potência que é. E quem que desafiava o Real Madrid? Que é o time da Espanha, da capital Madrid. O pessoal da Catalunha. Representado por quem? Pelo Barcelona. Oh, gente, olha como é legal isso. Outro pai que eu gosto muito, que eu não gosto desse time, tá? Sou contra esse time. É o Atlético Bilbao. Qual é o Atlético Bilbao? O pessoal é menos conhecido, time menos conhecido. O Mira é futebol, o Mira é o meu time de futebol. Hein? Qual o Atlético Bilbao é? O Atlético Bilbao é um time da região do País Basco, no sul da Espanha. E o Atlético Bilbao só joga pessoas nascidas na região basca. Como assim, Marcão? O Messi joga lá? Nunca. O Cristiano Ronaldo joga lá? Nunca. Neymar joga lá? Nunca. Eles não são bascos. Isso é preconceito, concordo. Preconceito dos caras. Mas é um traço cultural desses sujeitos. É a identidade do clube deles. Não tem conversa. A ideia não é ganhar e perder. A ideia é ter meu povo representado. Oh, Ciro com soneca aí. E isso, moçada, é muito importante. Te dá uma ideia de nação, de pertencimento. Isso daqui umas aulas, se der tempo, esse ano não. Esse ano é letivo, tá? Esse ano letivo, não vão ver isso, mas vão começar a ter uma ideiazinha do negócio muito louco, que é assim, o meu povo é melhor que o seu povo. O meu povo é um povo melhor que o seu povo, é um povo mais do que o seu povo. E aí eu vou ter um negócio chamado aí de criar, eu posso falar sobre isso já, umas raças aí. E eu vou ter uma raça que é melhor que todas as raças. Quem diz isso pra vocês? Sou Gabriel. Hitler. Então, olha só, eu começo com uma ideia de identidade para criar uma lei de pertencimento. Até falei uma passagem sobre isso, o meu Paiva formou na FMG, ele fez ciências sociais na FMG, e o trabalho dele foi sobre torcida organizada em Belo Horizonte. Ele viu 3 torcidas em Belo Horizonte. Ele viu a Avacoelhada do América, ele viu a Máfia Azul, das Maria, e viu a Galocura do Galão. Galo doido. O que o cara percebeu no trabalho dele? Que a questão, vou voltar aqui a questão aqui, não é o futebol em si, voltando no quadro aqui, é a questão do quê? Da identidade e do pertencimento. Gente, vou falar mais do Atlético que meu time de coração, todo mundo sabe que eu sou atleticano doente, né? Acho que a minha maior qualidade na vida é ser atleticano, né? A maior qualidade que eu tenho na vida é ser atleticano, né? Quem que o Atlético representa? É o time do povo, né? É o time do povo, que ele vai juntar ali, porque BH, o futebol também é futebol. Quando você vai falar de futebol, você vai entender a formação social de um país. Por exemplo, quem que é o time do Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro é o pessoal que tem a camisa branca e preta. É a união das raças. É o povo pobre de Belo Horizonte, por as favelas de Belo Horizonte. Galera da favela. O Cruzeiro, ele é o Palestra Itália. É a camisa da Casa de Saboia, camisa azul. É um dos imigrantes italianos do Brasil. E o América Mineiro é o pessoal da elite Belo Horizontina, né? Tanto que é o time que tem a menor torcida de Belo Horizonte. Mas voltar no assunto do trabalho do cara. Por que esses caras são importantes, falar sobre esses caras aí? Porque esse cara, imagina, o cara é preto, o cara é pobre, o cara é favelado, o cara trabalha mal, o cara mora mal, o cara vive mal, o cara não tem lazer.
cara é quase um indigente com documento. Onde que ele é representado e onde ele pertence? Onde que tem os iguais a ele? Gente, onde tem os iguais a ele? Ou na Galocura ou na Máfia Azul. Porque lá eu me pertenço. Lá eu sou importante. Lá, olha, vou falar pesado agora, que é pesado isso aqui. Lá eu sou alguém. Com os meus pares eu sou alguém. Então eu sou Galocura. O Mira é Máfia Azul. Ele é meu inimigo. É meu adversário, é meu inimigo. Porque o Miro representa a antítese daquilo que eu penso. Sacaram como que isso no Brasil... Tudo bem. Isso no Brasil, tipo de futebol. Na Europa, é o clube inteiro. E por que isso, Arcão? Identidade, pertencimento. Então, por isso que quando o Galo ganha, não é o Galo que ganha. Sou eu quem ganha. Quando o Galo perde, quem é que perde? Eu que perco o time lazarento. Vocês entendem como o futebol, gente, ele é muito importante? As pessoas, quanto mais simples são, mais importância dão às questões religiosas e a questão do nosso caso Brasil, que é um traço cultural nosso do futebol. Perceberam isso? Como é que é a identidade? Viu que os caras brigam com o outro? Vou matar o cara porque o cara é cruzeirense. Viu como o negócio é meio pra gente que tem uma outra realidade de mundo, ela é complexa? Pega rapidinho, na tarde já. Nossa, eu gosto de identidade, é importante. Pega São Paulo. São Paulo tem 4 times em São Paulo. Aliás, tem 6 times em São Paulo. 6 times. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, Nacional e Juventus da Moca. Olha só. Quem é que é o pessoal do Corinthians? Quem é o Corinthians, mano? De forma histórica. Quem que é os corintianos? Pobre, favelado e ferrado. Tanto que Corinthians e Itaquera é a pior, é a última estação do mapa. Ou seja, isso aí, mano. Quer dizer, onde E é é lá que fica o estádio. Lá na casa do caralho. Periferia. Quem que é o Palmeiras? Descendente de italiano. Quem que é o São Paulo? Aristocracia paulistana. Quem que é a Portuguesa? Quem é a Portuguesa? Quem é a Portuguesa? E o time que eu mais gosto de São Paulo é o Juventus da Moca. Porque o Juventus o quê? O Juventus italiano raiz. Entendeu? Os caras estavam falando time, o Palmeiras é o time italiano que cresceram. Não, nós somos um time de bairro. É a comunidade italiana de São Paulo. É muito legal. E o Nacional é um time mais ligado à comunidade espanhola em São Paulo. Então, gente, isso é futebol. E isso é a identidade do povo. Mas voltando ao meu assunto, que tudo a ver com a minha aula de hoje. E isso, gente, vai reverberar o seguinte. Como eu falei mais cedo aqui, olha, eu não tive... porcaria. Eu não tive aqui uma redefinição do mapa europeu. Não tive isso. Ou seja, isso aqui vai começar a gerar um desejo, uma discussão muito importante entre pertencimento, entre identidade e entre espaço que eu vivo. Perceberam isso? Isso vai começar a pegar fogo na Europa. E aí, o que vai acontecer na Europa? Que você vai ter aqui, ó, em 1830, na França, a sociedade queria o fim das ideias absolutistas. Baseadas em quê? Olha como é que essa matéria é legal pra caramba. Ela é amarga, mas é legal. Baseadas o quê? Na ideia de ter uma nação e de ter a sua própria identidade. Olha como é que é bonito isso. E aí eu quero fazer o que aqui? Eu quero colocar em prática uma ideia aqui, que já tem na Europa isso, que eu vou chamar aqui de uma monarquia. Pode ter uma monarquia, não tem problema. Mas que seja o quê? Uma monarquia que seja parlamentar. Ou seja, os franceses, devido à sua identidade, devido à sua nação, devido ao seu pertencimento, não aceitam mais ser governados de uma forma autoritária absolutista. Eles querem o quê? Que tenha uma monarquia, que tenha um parlamento. E mais, meninos, ó, vou colocar uma palavrinha aqui muito importante no quadro também agora aqui, que eu tenha agora na Europa algo muito importante que vai acontecer, eu falo mais calma sobre isso, que eu vou chamar de modernização econômica. Ou seja, a Europa está se modernizando economicamente. Então, eu preciso ter o quê? Um governo que seja mais moderno.
que respeite, e olha que legal, meninos, que respeite a nossa nação, que respeite a nossa identidade, que nos deixe pertencer. Ô, gente, isso é muito legal. Vou contar a historinha para vocês rapidinho aqui, a historinha rapidinho, não vou citar nome, porque não precisa citar não. Né? Teve uma vez aí, eu tava Marcão anda muito, eu gosto muito, eu falo muito, né? Converso com todo mundo também, Marcão, minha mãe, você igual nó de dois, né? Eu tava num lugar aí, uma pessoa falou assim, nossa, nós vamos do Cefet lá, nossa, você joga bola na parte da escola, não fazem nada na aula na escola, você vai lá tudo na porta da escola, tem aula na escola, você entra na escola, tem tudo no pátio lá, não tem aula na escola, não? O Marcão pegou ar, né? Porque eu falo o seguinte, eu posso falar mal dos meus alunos, eu posso falar mal, posso brigar com você, briga, você quero o pau com a turma, eu posso. Gente de fora não pode não. Pode não. Aí eu peguei ar, né? E aí passou tudo mais, a gente não vê disputa tudo mais. E aí passou um dia aí, nós fizemos Enem, fomos bem pra caramba tudo mais, né? Aí essa pessoa tava lá, eu passei, chupa fulano. Igual criança, né? Você buzinando o cara e grita no carro, igual criança, igual menino. 16 anos, 15 anos de idade, 13 anos de idade, sétima série. Percebe? Identidade, pertencimento. Ninguém fala mal dos meus. Isso nunca muda. Isso nunca muda, galera. É isso aí, cara. O Ivercão vai lá e o Ivercão sempre, né? Ivercão é vivido, é Ivercão vivido. Minha mãe fala uma coisa pra mim agora. E aí, meninos, bom, dito isso pra vocês aqui, voltando ao assunto. Então, na Europa, eu vou ter essa primeira revolução que busca modernizar a economia francesa. E quando eu falo de modernização francesa, eu tô falando, moçada, na Europa, vou ter um processo aqui, ó, de avanço de algo, que eu vou chamar aqui, de algo a indústria francesa se desenvolve. Ô, gente, e vamos começar agora aqui a entender, então, um outro processo. Só que na França, não vou explicar isso para vocês, que não vai dar tempo, vocês vão ler depois o textinho, fazer coisa rapidinho e fácil de fazer, tem um videozinho lá de 4 minutinhos para vocês assistirem, super tranquilo de ver. Na França eu vou ter um outro processo. Se eu vou ter na França um processo industrial, que classe social vai surgir em toda a Europa, inclusive na França? Tem duas classes sociais agora que vão ficar mais importantes. Oi? Operária? Eu vou ter os operários de empresa, que são os operários, e quem é que vai ser o patrão dos operários? A gente faz o nome, hein? É fácil, pô. Quem que é o dono de meio de produção? A elite? É a elite que eu vou chamar de... Burgueses? Eu vou lembrar, dona Luana Sampaio, de burgueses. Eu pergunto para vocês, qual é o autor que eu mais gosto que define burguesia para mim? Um autor que eu gosto muito, autor clássico de burguesia. Seu Jorge. Seu Jorge. Para o cabeleireiro. A noite esteticista. Para o dia inteiro. Ou seja, a ideia é essa. Então, meninos, eu botei aí duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, que começam a se engalfinhar na Europa. E isso vai gerar o segundo movimento revolucionário, que eu não vou explicar isso agora aqui, não vou explicar mesmo, não vai dar tempo, e eu não estou focando nisso agora, quero que só vocês entendam isso, que eu vou chamar aqui, eu vou ter uma segunda revolução na Itália, na França, que eu vou chamar em 1848, surge, eu vou chamar a Revolução de 48. Revolução de 1800, não tinha 40 aqui, né? Porque na França, vou ficar melhorar, isso aqui tá muito ruim, muito porco esse texto aqui. Olha lá. Na França, melhorou. Na França surge em 1848 uma revolução para a consolidação da burguesia francesa, da burguesia no poder. Só que detalhe, ainda vou manter uma questão de monarquia na França. Aí eu pergunto para vocês não sabem, só para saber isso, mas quem souber é ótimo. Quem é que é o cara que vai assumir o governo francês, ou o trono francês, como queiram? Alguém tem ideia? Ninguém não vai saber isso. Mas eu vou dizer, vou colocar o nome no quadro aqui, eles vão começar a ligar, né? Vou começar a ligar o nome à criatura. Quem é que é o cara que vai assumir esse esquema aí? Vai ser um cara muito legal, chamado de Luiz. Qual o nome do cara? Opa. Esse cara tem pedigree, hein?
esse cara tem pedigree. Quem é que é esse cara? Não tem que saber. É parente de alguém. Do meu amigo Napoleão Bonaparte. Esse cara é um sobrinho do Napoleão Bonaparte. E ele vai ser o cara que vai levar a burguesia francesa efetivamente ao Estado francês. Com o nome aqui, meninos, né? Você pode chamar de Napoleão Menor e tudo mais, mas eu gosto de chamar ele o nome que ele é mais conhecido aqui na historiografia, que eu vou chamar de Napoleão III aqui. Né? Chamar de Luiz Napoleão, para chamar de Luiz Bonaparte ou de Napoleão III, que é o cara que vai fazer o quê? Que vai consolidar o projeto burguês da França no poder. Então, o que é o projeto burguês da França no poder? Criar grandes indústrias, criar grandes plantações, diminuir as questões da nobreza francesa que já estavam tentando reavivar pelo Grande de Viena, ou seja, quero colocar o Estado na mão da burguesia francesa. Beleza? Fácil, fácil, fácil. E uma pergunta aqui, não sei se vocês perceberam, então, atentos, não sei se vocês estão atentos a perceber isso, se não tiver, tudo bem também. O Ercão não trabalha com data com vocês, né? Não cobra data na prova de história. Cobrar data na prova de história é só o pessoal do... Deixa eu falar que cobra. É um absurdo cobrar data em prova de história. Eu, professor Camilo, data em prova de história, lógico que cobrar uma data básica mesmo. Se cobrar para não decorar a data, isso é coisa... Tem um negócio chamado Google. Perguntar o Google decorar a data é algo totalmente inútil. Mas se alguém estiver mais atento aí, alguém sabe que obra foi criada nesse ano de 48? Alguém sabe que livro foi escrito esse ano aí? Alguém sabe? É um livro importantíssimo, hein? Tem a ver com essa questão industrial, do trabalho. Exatamente, professor. Dando as dicas aqui, ó. Vou dar outra dica para ajudar, então. Em 1776 é o ano de independência dos Estados Unidos. E é escrito um livro, que eu acho um livro muito bacana, é um livro muito fraco, mas é um livro muito importante, chamado Riqueza das Nações, do Adam Smith, que vai criar aqui as bases do liberalismo econômico. Em 48, ó gatinho, em 48 eu vou ter uma antítese disso. Eu nem digo agora, hein? Ercão. Oi, Júlio. Manifesto Ô, Annelise! Annelise matou. Eu vou criar o que eu vou chamar de Manifesto Comunista. Do meu amigo, do Bom Velhinho, né? Que é o Bom Velhinho? Karl Marx. Não é Papai Noel, é o Karl Marx. Então, menino, a Cília gostou do Bom Velhinho, né? O Bom Velhinho. Né? Conhece a banda Garotos Podres? Essa banda? Então, música bem legal, chama Papai Noel. Papai Noel, velho batuta, rejeita os miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Presentei os ricos, gospe nos pobres. Presentei os ricos, gospe nos pobres. Papai Noel é legal, os caras são anarquistas. Legal pra caramba. Mas tá assunto também, vou ter o comunista. Ah, Ercão, por isso que o Manifesto Comunista de 48, bingo. Porque a Europa está numa evolução seguinte. Eu não quero mais o absolutismo, eu não quero que o trabalhador ascenda socialmente, então eu tenho que frear a galera. Frear a galera, estou dizendo, a porrada, com uma monarquia que seja parlamentarista. Perceberam isso? O que o Marx faz então? Ah, gente, pessoal, importantíssimo isso. O Carlos Marx, isso aí, Ron, isso aí, o Carlos Marx eu chamo de bom velhinho. Acho mais legal, bom velhinho mais legal. O que o Marx fala? Fala, olha, primeira coisa, pontos importantes. Ponto 1, o cara não é profeta. O cara é um sociólogo, filósofo do tempo dele, que vai fazer as reflexões do tempo dele. Ah, é importante dizer isso. Segunda coisa importante, meninos, são ideias que vão ganhar força na Europa. São ideias que vão começar a circular na Europa. E isso é importante qual sentido? Para as pessoas começarem a se entenderem, voltando à ideia de entendimento, hein? Do negócio que o Marx faz, de classe social. A classe que você pertence, a sua identidade. Sacaram? Então, isso é muito importante, muito legal aí. Só que isso, moçada, é que fácil por enquanto? Podemos seguir? Vamos seguir? São 8h30 já. A aula passou rápido. A aula acaba 40. A aula passou rápido. A história passou rápido. A aula não voa. Eu acho que a aula passou rápido. A aula de história. Podemos seguir aí? Tranquilo? Vamos para o quadro. Deixa eu printar, por favor, aqui. Preciso printar. Agora eu vou apagar. Printaram já aí? Já, alguém falou aqui já? Alguém falou? Quem falou? Minha amiguinha.
Ele tá careca. Cabelo. O Cauã tem que dar uma zoada, né? O Cauã não perdoa. Rapaz, o Miro tá Hippie parecendo. cabelo. O Miro tá parecendo o. Como é que é? O Thiaguinho, cara. Já mandei até buquê de flores, né? Pior que você não é o primeiro que fala isso, Ercão. É o Thiaguinho, cara, né? Não é o Thiaguinho? Tá, Vamos lá, podemos seguir aí? Tranquilo? Vamos lá, meus amigos, vamos lá. E aí eu vou ter agora, então, outros aspectos super importantes aqui. Cadê a Noemi falando isso hoje? Noemi não veio hoje. Quem mais faltou? Faltou a Noemi. Faltou as meninas da frente lá. E faltou o Bias, tá aí, tá? O Bias quietinho, né? O Verônica tá aí, também quietinho hoje aí. Faltou uma galera, hein? Hoje não. Vamos lá. Então, meninos, bom, o que acontece? Agora eu vou ter aqui, seguindo essa mesma perspectiva, mesma discussão, vou ser rapidinho aqui, o tempo tá acabando já. Eu vou chamar aqui de unificação da Alemanha e da Itália. Gente, eu vou ver editor aqui, papapá. Só tá na escuta. É isso aí, Bias. Fala, qual a ideia, meninos? Qual a ideia? Que você vai ter aqui, moçada, um negócio muito legal, que vai ser um processo de unificação que vai durar por 5 anos. E aí, meus amigos e minhas amigas aí, meus queridos, meu coração, isso aqui vai acontecer na Itália, na Alemanha. A primeira coisa, está errado isso aqui no quadro, tá? Isso aqui está errado no quadro. Estou colocando uma asneira gigantesca no quadro aqui. E Alemanha e Itália ainda não existem. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. No livro, eu abri o livro didático, óbvio que ele fechou, né? Que eu não usei aqui, ele fechou. Vou mostrar para vocês aqui o livro didático de vocês, para vocês terem uma ideia. Se eu conseguir abrir o livro didático, se for bondoso comigo, deixa a página 137, se eu não estiver enganado, deixa eu ver aqui. 138, deixa eu 137 mesmo, deixa eu colocar aqui. Tinha aberto e fechou. Acontece. Não. Quase acertei. Conta com memória boa, né, mãe? Tá vendo? Vou mostrar um negócio aqui, menino, pra vocês entenderem aqui. Rapidinho. Aqui, pá. Olha lá. Isso aqui, Miro, eu vou chamar, velho, de Alemanha. Isso aqui eu vou chamar, que está no meu quadro, aqui no quadro lá, isso é Alemanha. A Alemanha, amigo, deixa eu marcar aqui para vocês darem uma sacada. A Alemanha é mais ou menos isso daqui, ó. Isso aqui é a Alemanha. Bem grosseiramente, ó, eu não estou por atenção de ser o Wagner aqui, né? Isso é a Alemanha. Então, moçada, eu tenho aqui, olha só. A Alemanha, ela era 38 países. 38 países, espera aí. Eu tenho, ó, tem a Baviera, eu tenho Wittenberg, eu tenho Hesse, eu tenho a Remânia, eu tenho a Westfália, eu tenho a Turíngia, eu tenho a Saxônia, eu tenho a Silésia, eu tenho Brandesburgo, eu tenho, enfim, eu tenho aqui, moçada, 38 países, mais ou menos aí, numa área do tamanho de Minas Gerais. 38 países. Uma coisa que vocês não sabem disso, não conheceram isso, vocês são mais novinhos aí. Vocês gostam do YouTube? YouTube é legal, né? Eu não gosto do YouTube. Acho o Bonovox chato pra burro. Acho muito estrelinha. Não curto, né? Qual a musiquinha mais famosa do YouTube? Nossa, Cecília, ajuda eu, Cecília. Cecília, não me decepciona, Cecília. Qual é a musiquinha mais famosa do YouTube aí? Sunday, Bloody Esqueci o nome. Não é isso? A musiquinha Sunday. O que é Sunday, Bloody Sunday? Fala que é essa música. Fala sobre a Segunda Sangrenta. Eu não lembro por quê. Eu sei que mataram um tanto de gente. Exatamente, Luana. Mataram. Né? Tinha um país que eu chamava de Iugoslávia. A Iugoslávia era um país, que eu vou falar bobagem para você aqui, você, sem exagero, tá? É mais ou menos do tamanho do sul de Minas. A Iugoslávia tinham 7 povos que viviam na Iugoslávia. 7. Fizeram uma guerra civil para quê? Para acabar com a Iugoslávia e cada povo ter o seu país. E a Iugoslávia, ela se torna 7 países. Se eu citei todos de cabeça aqui, vamos lá, se eu citei todos. Ela se torna a Bósnia, se torna a Herzegovina, se torna, ajuda aí, são 7 países, Bósnia, Herzegovina, enfim, você procura no Google aí que são 7 países que formaram a Iugoslávia, que se formaram. Eu esqueci do caminho, deu 2 brancos no arcão já. Então, moçada, qual que é a ideia aí? 7 países no sul de Minas. Teve uma guerra civil sangrenta, que mataram muita gente aí, por causa disso.
Na Alemanha é o movimento contrário. O que eu tenho aqui? Então, vendo o caso aqui, meninos, vamos supor que você quer vender aço, ou quer vender alguma coisa, saiu da minha... Para aqui. Exemplo, você tem uma fábrica de aço aqui em Munique, no sul da Alemanha, e você quer vender esse aço lá para a Prússia. Você tem que passar em Munique, tem que passar na Turíngia, tem que passar na Saxônia, tem que passar na Silésia para chegar na Prússia. Tem que passar em 5, 6 países para levar uma carga do seu próprio povo. Eu pergunto, qual o problema disso? O dinheiro. O dinheiro. Que vai Taxa ser de exportação, pagar imposto, hein? você é muito inteligente. Vai ser o quê? O dinheiro. Pagar imposto, a taxa de exportação. E eu pergunto, isso aí, qual a diferença de um cara que mora, de novo no mapa aqui, do ponto de vista cultural, do cara que mora na Baviera e o cara que mora na Prússia? O cara fala o mesmo idioma? Fala. O cara, historicamente, tem raízes parecidas? Tem. Os caras têm religião comum? Tem. Para que dividir o país? Isso é individualista. A tua ideia é boa. Tua ideia é boa, Cecília. Mas isso não é bom para a economia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar todas as pessoas, e vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas vou ter que usar. Todas as pessoas, atenção na minha palavrinha que eu não gosto de usar, mas é importante guardar aí. De raça germânica, num lugar só, chamado de Deutschland. Ou para nós em bom português aqui, chamado de Alemanha. Então eu vou ter o que, meninos? Ó, deixa eu fechar, peraí. Errado aqui. Professor. Olha lá, então vamos ao quadro aqui, meninos. Então você vai ter o que, ó? Então, vou colocar. Não precisa no quadro ainda? Não, né? Professor. Vamos lá. Vai ter o que, meninos? Então aqui, ó, vou colocar a unificação da Alemanha ocorreu para otimizar a economia do país e assim gerar riqueza e glória para o povo alemão. Ficou meio rapper, né? Ficou, vou gerar glória para o meu povo, né? Povo alemão. Entendeu? Essa é a ideia de unificar a Alemanha. Sobre essa discussão, eu falo da Itália rapidinho aqui, vocês vão ter aula comigo até 8h42. Tenham paciência de 2 minutinhos no Chico, não depois não. Qual que é a ideia, moçada? Vou ter o que aqui, ó? Otimizar a organização da Alemanha. E eu vou ter aqui uma Alemanha com uma força muito grande, um negócio aqui bem legal, que eu vou chamar aqui de força industrial. Grandes indústrias. Força. Qual a maior indústria da Alemanha? Quem sabe? Tá ligado ao futebol também. De carro? Como é que chama, Juan? Automobilística? Mas o nome da empresa, sabe? Volkswagen? Volkswagen. É uma empresa alemã. A maior empresa alemã. Que é orgulho do povo alemão. Detalhe, olha que louco. A empresa é orgulho do povo alemão. Os caras têm orgulho da empresa deles. Raramente um alemão compra um carro quando seja da Volkswagen. Porque é a minha empresa, do meu país, do meu povo. Os carros são as carroças. Eu não gosto de carro da Volkswagen, mas aí uma discussão é outra discussão agora não. Só uma põe de povo que gosta de Volkswagen. Beleza? Tá claro? E o outro assunto aqui, moçada, que eu vou falar rapidinho para vocês aqui, que eu não enrolei, falei na aula aqui, mas acabou, falta um pouco de tempo, é a unificação do segundo país. Eu vou chamar aqui, de a Itália, ela vai ter uma unificação um pouco diferente. A Itália, ela era na época, eram 7 países na Itália. Né? E você vai ter aqui, mais rapidinho aqui, porque eu vou rapidinho aqui. Quem é que são esses 7 países aí? Depois vocês vão olhar com calma no mapa, vai ter o vídeo para vocês depois na aula, para vocês verem o videozinho em casa depois. Mas eu vou ter aqui o norte, que é um lugar mais industrial. E eu vou ter aqui o sul. O sul é um lugar extremamente agrícola. E aí, meninos, o seguinte, isso para nós vai cair como uma bomba na aula de hoje.
Rapidinho, falando de futebol de novo, para explicar para vocês. Quem morreu semana passada aí? Maradona? Maradona. Dom Diego. Vocês insolentes, você dobra a língua, hein? É Dom Diego Maradona. Respeito com o Dieguito. Dom Diego Maradona. E o Maradona, ele jogou em qual time na Itália, alguém sabe? Napoli. O Napoli da Itália. O Napoli é um time da região mais sul da Itália. Região mais pobre da Itália. E o Diego Maradona, com o Careca brasileiro, levaram esse time a ganhar um Scudetto, que ganhar o título italiano. Equivale, vou dizer que o pessoal me trocou na aula passada, mas vou explicar por quê. Equivale ao Paysandu ganhar o Brasileirão na Série A. Na Série C, para quem não sabe, tá? O Paysandu é o time bem do Paraná, para quem não conhece também. O Paysandu ganha o Brasileiro. Perceberam? Imagina para o pessoal que mora em Belém do Pará, como é que seria legal o Paysandu campeão brasileiro? Isso o Maradona fez. Pelo menos na história, um time do Sul ganhou o Scudetto da Itália. E ele levou isso. Porque a Itália, o norte é rico, industrializado, chique. O sul é agrário, é pobre, é miserável. Perceberam isso? Porque o cara é idolatrado na Itália. E por que tem a ver com a minha aula isso, uma sala de futebol normal de novo? Vamos sobre futebol de novo. Vamos pegar aqui que o sul da Itália é essa sala do Zoom aqui. Então eu tenho o Miro, tem o Hércules, tem a Is, tem a Luan, tem a Cecília, tem o Alisson, tem a Annelise, tem o Juan, tem o Zé, tem o Ross, tem a Bruno, tem a Camille, tem o Dani, enfim, estamos aqui. E vamos supor que isso aqui é uma região da Itália. E cada quadradinho disso aqui é uma família que mora. Então, eu, minha esposa, as crianças, as crianças, aí eu vou ter aqui o meu pé de uva, fazer meu vinhozinho. Eu vou ter a minha lavourazinha ali de trigo para fazer o meu macarrão, fazer o meu pãozinho. Eu vou ter meus pés de azeitona para fazer meu azeite. Eu vou ter umas vaquinhas no fundo da horta lá para fazer meu queijinho. É isso? São pequenas propriedades. E o que sobra, eu vou na feira da cidade e vendo. Assim que era a Itália, do sul da Itália. Só que, para a gente falar, acabou minha aula já, só que a questão da Itália mudou. Eu estou agora aqui numa pegada, não coloquei o nome do cara aqui, que é o Giuseppe Garibaldi. Então, a pegada na Europa agora aqui, que eu quero que a Itália seja um país muito, 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 muito industrial. Industrial. E esse sul aqui, que era um sul agrícola, que era um sul de agricultura familiar, ele perdeu o sentido de ser. Printa que eu vou desligar, traz a aula aí para mim. Lá, perde o sentido de ser. Printaram aí? Printaram aí? Printa aí, gente. Sim. Beleza. E aí, Marcelo, eu vou ter aqui, ó. Vou ter aí, Luana. Sim, beleza, Elisa. Eu vou ter aí. O que eu vou fazer, então? Eu não preciso ter 29 pessoas com 28 alunos com 28 fazendas. Não precisa disso. Porque a produção vai ser o quê? Pequena. Subsistência. É minha cara. O que a indústria italiana precisa? De grande produção agrícola. Preciso criar ovelha, preciso plantar algodão, preciso ter grande plantação de trigo para fazer macarrão. Grande. E vocês e eu que estamos nesse contexto, não conseguimos. O que o governo italiano faz, então? Ele vai comprar ou vai confiscar a terra de vocês, a terra nossa aqui, dos 28 alunos, mas eu, a Camille, professor da escola. E aí eu vou fazer o quê? Vou tirar todo mundo da tela e vou colocar uma puta propriedade que vai produzir para o mercado e não para subsistência. Você fala, Ercão, e as pessoas, para onde que vieram? Te dou um doce se adivinhar. Estou falando de qual período histórico aqui? Olha o ano, de novo. Olha o ano aqui. Olha o ano, 1870. É o ano que eu tenho aqui no Brasil. Expansão de qual atividade agrícola? Café. Café. Quem vem apanhar o café no Brasil? Esses caras que vão ser, teoricamente, convidados a se retirar da Itália. Pô, gente, história é muito legal. Vai, gente, vamos falar sério. Varginha começou assim. Oi? Varginha meio que começou assim. Basicamente isso. As famílias aqui do fundo da Vargem
junto com a minha, assim, entre aspas, todo mundo veio da Itália pro café. Café da Itália, Berlim. Então, a gente, olha que louco, a gente está falando de Napoleão Bonaparte, de Revolução Liberal. Mas viu como se torna um negócio que bacana, mas se entender no processo? Então, a Itália se unifica e isso, parei de falar porque trazei muito, gera um problema grave. Você vai ter duas potências que surgem, fortes, grandes, parrudas, que vão ter dificuldade de se inserir no mercado internacional na próxima aula, que é sobre imperialismo aí. Sobre isso. Turma, faço por enquanto aí? Desculpa o atraso, tá? Perdão um pouquinho. Podemos seguir aí? Dever de casa já está lançado lá, dona Luana. Vai ser... deixei para vocês lá 2 videozinhos para assistir e 2 textinhos para ler. O videozinho tem 3 minutos, tem 4 minutos. São pequenininhos. E o textinho também é uma página para vocês lerem só, para ter uma definição melhor, mais conceitual do que é a educação de Itália e Alemanha. Beleza? Posso ir embora? Correr aqui, desligar para dar aula mecatrônica? Sim, senhor, valeu. Então, meninos, beijo do beijo gordo. Semana que vem, nosso último dia, o Arcão vai ser mais leve semana que vem. Vai ser uma aula menorzinha. Tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Boa semana pra vocês. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau, Arcão. Lercão. Yeah.